Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história dele, aquele que é conhecido como o personagem mais forte e vivo de todos e o protagonista da série One Punch Man, o carequinha Saitama. Saitama é o protagonista da série One Punch Man, que primeiramente era uma webcomic mal desenhada, com traços ruins, depois evoluiu para um mangá e depois finalmente chegou no anime. Bom, antes da gente começar, a gente tem que entender... Porra, é isso aí, Doc? Mas vamos lá, pra gente entender a origem da força do Saitama e tudo mais, a gente tem que voltar um pouco na história e conhecer um enredo do original Saitama. Bem, quando o Saitama era criança, ele via as forças policiais lá das cidades lutando contra os monstros, que naquela época eram monstros menores, então ele queria ser igual. Ele queria um dia ser reconhecido por todos, porque assim como as forças policiais eram inspiração pra ele queria um dia ser inspiração pra alguém. Tudo bem, Saitama foi crescendo, então quando ele chegou aos 22 anos de idade, ele ficou desempregado e ele estava voltando de uma entrevista de emprego, então ele se depara com um caranguejo monstro gigante. Estava atrás de uma criança queixuda que era filha de um bilionário. Quando o Saitama encontra o monstro, ele só fala pra ele que ele quer ir pra casa porque ele tá cansado, porque não deu certo a entrevista de emprego dele, e o monstro simplesmente deixa ele passar. Mas coincidentemente, no caminho pra casa de Saitama, ele encontra a tal criança que o caranguejo estava atrás. Bom, instantaneamente, quando o Saitama vai alertar a criança de que tem um monstro atrás dela, aquela criança explica pra Saitama que ela desenhou peitos com caneta permanente no caranguejo e é por isso que o caranguejo ficou tão puto. Bom, só voltando um pouquinho, caso você não tenha entendido por que o caranguejo deixou o Saitama passar, o Saitama tava numa época ruim de sua vida, tava tudo dando errado pra ele perdeu lá a entrevista de emprego, e tava tudo cagado pra ele. Então ele falou pro caranguejo que simplesmente ele tava desanimado e se ele quisesse matar ele tudo bem, não ia fazer diferença porque ele já aceitou o seu destino. Então o caranguejo deixa ele viver porque pelo fato de Saitama não tá nem aí pra nada e de tipo não tá com medo do caranguejo, ele deixa ele viver porque ele ganha respeito com isso, porque ele não tem medo da morte. Mas voltando, quando o Saitama alerta lá a criança, instantaneamente o caranguejo aparece e tenta atacar a criança, mas o Saitama, com seu espírito de heroísmo, ele pula e salva ela, que na verdade é ele. O caranguejo fica irritado então e começa a bater em Saitama, mas incrivelmente o Saitama consegue virar esse jogo, ele pula por cima do caranguejo e arranca todas as suas tripas e tudo do seu corpo, fazendo assim, a partir daquele momento, o primeiro ato heróico da sua vida. Bom, existem teorias de que o poder de Saitama sempre esteve nele, e a partir desse momento que ele salvou a criança e conseguiu matar o caranguejo, ele meio que despertou esse poder, foi ali que começou a florescer a sua força. Tanto que tem uma cena que o olho do Saitama brilha depois que ele mata o caranguejo. Depois que o Saitama derrotou o caranguejo, ele decidiu a partir daquele momento, como ele estava desempregado, dedicar a sua vida a isso, a fazer atos heróicos, a treinar e poder ficar cada vez mais forte. Então é aqui que Saitama começa a fazer aquele treino que você já deve ter ouvido falar, que é pesado pra caramba. 100 abdominais, 100 flexões, 100 agachamentos e 10 km de corrida. Isso todo santo dia. Uma curiosidade é que teve um cara na vida real que tentou repetir esses treinamentos, mas isso deu ruim, né? Porque na verdade, fazendo isso, você eleva o seu corpo demais a um nível de estresse muito alto, então meio que não é possível. Não façam isso em casa. O que rola é que o pai daquela criança que Saitama salvou, ele era o bilionário, como eu falei, então ele começa a perceber que existem heróis, existem pessoas especiais no mundo que têm dons para poder lutar contra os monstros. E isso seria muito útil para a proteção das cidades. Então ele investe toda a sua grana em uma associação de heróis que iriam ser contratadas pessoas para poder lutar contra os monstros. Então meio que o Saitama ele foi responsável pela criação da associação de heróis sem nem perceber, porque ele salvou o filho do bilionário que criou a associação. Pois bem, então chega a nova associação de heróis no mundo e são contratadas várias pessoas que têm dons especiais para lutar contra os monstros e em troca elas recebiam dinheiro por isso. Mas voltando ao Saitama, depois que ele fez durante 3 anos todo dia, até mesmo quando ele não aguentava aquela sequência que eu falei, ele se torna um novo homem. Ele perdeu seu cabelo, mas ficou com um corpo totalmente sarrado e musculoso, com uma força que ultrapassava todos os limites e uma velocidade que era gigantesca. Ele virou um cara incomparável em relação à palavra poder, ninguém chegava nem aos pés dele. É aqui que começa a jornada do herói Saitama. Bom, o sonho de Saitama se realizou, mas esse sonho acabou passando dos limites. O que eu quero dizer com isso? É que Saitama queria virar um herói, ou pelo menos um cara das forças policiais, que seria bem visto por todos. O que aconteceu foi que
porque ele se tornou tão poderoso e tão incomparável que agora a sua vida não tinha mais propósito, por isso que ele começou a ficar desanimado. Qualquer monstro que vinha lutar com ele, ou qualquer ladrãozinho, ele derrotava com um só soco, por isso o nome One Punch Man. Então é aqui que vocês começam a entender o porquê de Saitama ser um cara sem emoções e ficar sempre com aquela cara de desanimado. E uma curiosidade a respeito da personalidade de Saitama é que essa força incomparável que ele tinha, ele não usava ela para feitos de si próprio. Ele não usava aquilo a seu próprio favor, ele não se aproveitava daquela força. Tanto que por isso muitas pessoas às vezes levavam crédito pelos atos de heroísmo dele. Mas voltando a respeito da sua cara de sem emoções, ele tem aquela cara porque basicamente ninguém chega no nível dele, então meio que ele não tem um desafio para enfrentar. Como ele derrota qualquer um com um soco, nenhuma batalha tem graça para ele. Então se nenhuma batalha tem graça, logo ele vai ficar com aquela cara de desanimado, porque não há desafios para ele enfrentar. E mais uma coisa sobre a personalidade dele é que ele não é um cara ambicioso. Então, se ele quisesse usar o seu poder para dominar o mundo inteiro e dar um pau em todo mundo, ele poderia. Mas não, ele é um cara muito simples que só quer viver a sua vida e quer achar alguém que seja digno de lutar contra ele. Aliás, um dos focos do anime One Punch Man e do mangá também é que o objetivo é que Saitama encontre alguém à sua altura, é que ele encontre um novo desafio. Então ele só quer encontrar alguém que seja capaz de no mínimo chegar aos seus pés. Bom, desde que Saitama conseguiu seu novo poder, ele é muito desanimado. A não ser quando ele tá jogando videogame com o King lá, que é um fracasso que todo mundo acha que é um grande herói. Quando o Saitama perde pro King no videogame, ele fica putaço, mas essas são as únicas horas que a gente vê ele com emoções. Mas voltando à história de Saitama, chega um dia em que ele conhece Genos, que é aquele homem ciborgue lá, que é as novinha feira. E esse Genos, eu posso trazer a história dele aqui no canal também, porque a história dele é bem triste. Ele acabou perdendo sua família e até o seu próprio corpo em um ataque de monstro. Mas enfim, eles dois se conhecem e depois que Genos ele vê com os próprios olhos a força de Saitama, ele passa a idolatrar ele e então ele vira seu primeiro e único discípulo. Bom, não como muitas pessoas acham que o Genos simplesmente gosta do Saitama por causa da sua força, mas na verdade o Genos ele quer descobrir a origem da força de Saitama, ele quer descobrir a fórmula e talvez tentar ficar tão forte quanto ele. Então os dois decidem um dia se alistar na Associação de Heróis porque eles querem ganhar visibilidade e ser reconhecido por todos. E também pegar um bom rank lá na associação. Só pra quem não entende, eu vou explicar um pouco sobre a Associação de Heróis e os ranks. Tem o rank C, que ficam as pessoas que têm intuições boas, mas não têm boas habilidades. O rank B, que são pessoas um pouco mais avançadas. O rank A, que são pessoas que têm poderes bons e que servem até a elite. E o rank S, onde ficam as melhores pessoas de todas com os maiores poderes e que lutam contra as maiores ameaças. Para subir de rank, você precisa derrotar ameaças que são níveis grandes. A respeito dessas ameaças, eu vou classificar elas para vocês. 1. Lobo, que é uma ameaça a uma pessoa como tipo um assaltante. 2. Tigre, é uma ameaça um pouco maior a um grupo de pessoas, por exemplo, um cara com uma M16 metralhando para todo lado. 3. Demônio, esse aqui já é um pouco mais avançado, esse aqui é uma ameaça a uma cidade inteira. Lembrando que nesse anime uma cidade é do tamanho de um país. Número 4. Ameaça dragão. Essa ameaça é uma ameaça a 2 cidades ou mais, como por exemplo a centopeia anciã. Lembrando que nesse anime tem um só continente no mundo, onde tem 26 países, porque é o número de letras do alfabeto, cidades de A a Z. E o último nível, nível 5, é uma ameaça nível Deus, que é uma ameaça ao mundo inteiro, como por exemplo o Boros. Voltando a Saitama e Genos, o Saitama ele conseguiu quebrar todos os recordes no teste físico, mas ele foi mal no teste escrito. E Genos, ele foi bem nos dois. Surpreendentemente, Saitama foi parar na classe C e o Genos foi parar direto no rank S. A partir daqui, Saitama se sentiu um pouco confuso. Ele não tinha entendido o porquê daquilo. E por conta disso ele começou a ficar mais de boa. Ele perdeu o interesse nessa coisa de subir rank ou de classificação na Associação de Heróis. Até que um dia chega uma nave na cidade Z, uma nave gigantesca de alienígenas que é comandada pelo maior chefão nível Deus, Boros. Quando essa nave chega lá na cidade Z, vários heróis são derrotados e em contrapartida o Saitama sobe lá na nave sozinho e como de costume derrota monstro por monstro com um só soco, até que ele chega em Boros. E é aqui que vai começar a grande luta. Surpreendentemente, nessa luta, Boros se saiu muito bem. Ele foi um dos únicos caras que conseguiu deixar arranhões no Saitama, chegando até a rasgar sua roupa e dando um soco nele que ele foi parar na lua. Ao final dessa luta, Saitama ganha porque ele dá um socão no Boros super sério, abrindo uma massa de ar no planeta, separando as nuvens e levando o grande vilão à derrota. No final
dessa luta, Boros ainda não tinha morrido com o soco, mas ele admite que o Saitama é o cara mais forte que ele já enfrentou. E o próprio Saitama admite que o Boros foi muito bem e que ele é muito forte também. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que o Saitama ele mede o nível da sua força de acordo com a seriedade dele. Se ele vai dar um soco relativamente sério, quer dizer que esse soco vai ser bem forte. Se ele dá um soco super sério, ele pode destruir um planeta com esse soco. Quanto mais sério ele tiver, mais força, resumidamente. Passado um tempo depois do ataque de Boros na Terra, Saitama subiu para a classe B e o Genos ainda continuava lá na classe S, que tem 16 participantes. Bom, nos últimos episódios do anime, Garou está prestes a ser derrotado pelo seu antigo sensei Silver Flag e o Genos. Mas então chega um monstro e consegue salvar o Garou, e o Saitama destrói a centopeia anciã com um soco bem sério, surpreendendo todo mundo. Agora tudo que a gente pode esperar para a próxima temporada é a revanche dos humanos contra os monstros, porque nos últimos episódios de One Punch Man, os monstros estavam dando um pau na humanidade. O que muita gente espera é que ocorra uma luta de verdade entre Garou e Saitama, ou mais emocionante ainda, aquele chefão gigante lá da nave dos monstros contra o Saitama. Será que finalmente vai aparecer alguém no nível do Saitama? Bom, mais pra frente nos mangás, o Saitama acaba brigando com o Garou, mas como vocês já devem estar imaginando, o Garou não chega nem perto da força do Saitama. Mas mesmo derrotando o Garou, o Saitama ele ainda consegue se divertir um pouco, como ele fez com Boros. Mesmo que esses caras não cheguem no nível da força dele, ele começa a perceber que ele pode se divertir com eles. Agora eu vou trazer algumas curiosidades a respeito desse personagem incrível pra vocês. O Saitama, quando ele foi desenhado, ele foi inspirado em um personagem de um desenho japonês infantil chamado Anpan-Man. O criador da obra One Punch Man se chama One, e a cidade natal dele é uma cidade lá do Japão que se chama Saitama, por isso o nome do personagem. Bom, caso você não tenha visto o vídeo do Gaara que eu contei aqui no canal, que eu falei que ele gosta de cactos, e essa é uma curiosidade totalmente aleatória que não é relevante pra história, tem uma curiosidade não relevante pra história sobre o Saitama também. Saitama gosta muito de batata frita. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, o vídeo se encerra aqui. Eu tô com uma ideia, como eu falei no último vídeo, de trazer histórias pro canal de grupos, como Vingadores, Liga da Justiça, o Time 7 de Naruto, a Legião do Mal, Jovens Titãs, os X-Men, o Quarteto Fantástico, a Akatsuki. Tem diversos grupos que eu posso trazer a história aqui pra vocês, então comenta aqui se vocês apoiam essa ideia. Eu tô pensando também em trazer um quadro bem legal aqui pro canal, onde eu vou juntar dois personagens versus outros dois. É tipo um 2v2. Eu vou juntar personagens aleatórios e colocar eles numa luta pra gente ver quem ganha. Se você apoia essa ideia, também comenta aqui. Eu criei um Instagram e um Twitter pro canal, tá aqui na descrição o nome, vê lá, segue, porque eu tô postando todas as novidades lá. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso. Se você gostou de relembrar essa história do Saitama, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal pra não perder as próximas histórias que eu tô trazendo semanalmente, tá muito legal. Obrigado pelo feedback de vocês, espero vocês na próxima. Fui!